Vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios 1, de 18 a 31. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, ou no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Que Deus nos abençoe na leitura e na nossa meditação nessa manhã. Queridos, nós vimos estudando Paulo escrevendo uma carta a uma igreja que lhe era muito cara. Ele havia passado um tempo, 1 ano e meio sensivelmente ali em Corinto. Nós expusemos aos irmãos há alguns domingos atrás onde é que ficava Corinto, algumas das características dessa cidade. Uma cidade que reunia várias características que fazem com que nós nos vejamos nessa cidade, ou que Corinto possa ser vista como uma espécie de São Paulo. Uma cidade debaixo de muita influência, de muitas culturas, degradação, desvios morais, éticos, mundanismo, como nós é crente, a gente usa esses termos assim bonitos, e muita religiosidade. Nesse primeiro capítulo, Paulo reforça a questão do nosso chamado, da nossa vocação em Cristo, de todos nós crentes, não de apenas alguns, e alerta para alguns erros de entendimento a respeito da natureza desse chamado. Ele diz enfaticamente, logo no começo da sua saudação à igreja, ele diz lá: os que foram santificados em Cristo Jesus, chamados para sermos santos, no verso 2. Santificados por Cristo Jesus e chamados para sermos santos. Logo no começo, nós vimos no domingo passado, ele chama a igreja, chama a atenção da igreja para o problema da unidade. Muita divisão existia ali naquela igreja. Tinham ali judeus, tinham romanos, tinham gregos, naturais da terra, e outros que vinham ali para aquela cidade em busca de dinheiro, como São Paulo vem inchando já há séculos. Gente à procura de melhores dias, de melhores condições, e a igreja ali naquele bolo todo, naquele caldeirão. E Paulo diz, chamando a unidade, ele, no verso 17, ele lembra que ninguém é posse de ninguém, todos são conquistados pelo Evangelho, são partes de Deus, são gente chamadas por Deus, e não pela sua capacidade como homem de Deus, ou pela unção que havia nele, para que não fosse anulada a cruz de Cristo. E aquela era uma igreja dividida. Tinha crente que dizia assim: não, nós somos aqui do time de Paulo, como se dissesse: olha, a gente aqui é partidário do Zé. Outros diziam: eu sou partidário, eu sou mesmo do grupo de Apolo, e outros de Cefas. E ali via-se bem notadamente as divisões naquela igreja. E Paulo ainda registra
E numa tradução isso fica bastante claro. Ele diz assim: e há ainda os piores dentre todos, aqueles que dizem, não, nós somos nem de um nem de outro, nós somos de Cristo. Como que se pudesse dizer, eu sou de Cristo para dizer que não é dos outros. E a gente tem aprendido aqui, quem quer que se chame e se veja como parte de Cristo tem de ser de todo mundo. Do único de quem ele não pode ser é de quem? De si mesmo. Amém, queridos? E aí então Paulo vem e trata da mensagem da cruz, e esta é a chave para o entendimento desse chamado, e eu queria alertar os irmãos para 3 pontos nesse texto. O primeiro deles, Paulo deixa claro que a mensagem da cruz é loucura. Coisa de doido, como dizem lá em Minas. Não bate coisa com coisa. Não encontra abrigo na nossa lógica, nem no nosso raciocínio. A mensagem da cruz, para começo de conversa, em definitivo, não tinha a ver com religião. Tal como nós entendemos religião, aquilo que se pode conquistar com o nosso esforço, com a nossa performance, com os nossos sacrifícios, muito menos com sabedoria ou capacidade de homens. Por isso Paulo afirma que Deus em Cristo confundiu, baralhou a sabedoria dos homens com a cruz, a morte e a ressurreição do seu Filho. Nos versos 19 e 20, Paulo faz referência a 2 trechos, sensivelmente, do livro de Isaías, em que Deus lá fala para o profeta que ele destruiria a sabedoria dos sábios, aniquilaria a inteligência dos instruídos, tal como Paulo repete. E ele pergunta, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Inquiridor aqui, queridos, tem a ver com os sofistas que andavam lá pela Grécia, que promoviam debates públicos e que tinham muito pouco interesse em chegar-se à verdade, senão em ganhar a disputa nos debates, nas conversas e na sua vaidade de pensamento. Paulo afirma categórico, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, pela própria capacidade. Paulo, depois escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem sem que este o possa conhecer. Ele esvazia toda a lógica, todo o pressuposto religioso e diz e afirma categoricamente que aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A cruz é loucura. Nós temos batido nessa tecla. A graça de Deus é o escândalo da fé. A graça revelada na cruz é escandalosamente louca. Cristo vem sem pecado algum, Filho de Deus, o Criador, o Senhor de todas as coisas, vem para morrer no nosso lugar, no meu e no seu, para pagar uma dívida que não era dele, era nossa. E queridos, ele mostra aqui nesse trecho, ainda no primeiro capítulo, que havia 2 tipos de idolatria dentro da igreja. A idolatria dos sinais, aquela que habitava o coração dos judeus, os religiosos do lugar. E a idolatria do conhecimento, do raciocínio, da vaidade de se descobrir as coisas por si só, que notadamente devia vir dos gregos, gente acostumada a privilegiar o raciocínio, os debates. E isso até hoje divide as igrejas. Vamos pensar nisso. Ele afirma no verso 22 e 23, os judeus, os religiosos buscam sinais. Jesus já tinha se encontrado uma vez com fariseus que lhe pediram, Senhor, mostra-nos um sinal dos céus para que creiamos em Ti. E Jesus respondeu para eles, nenhum sinal vos será dado. Filhos de uma geração adúltera. Gente que era afetada por sensualidade. Tem muito crente vivendo uma experiência sensual. Eu não estou falando aqui de erotismo, queridos. Eu estou falando de um imperativo dos sentidos. E existia isso lá em Corinto. Se eu arrepiei, é porque Deus está aqui. Às vezes é só uma questão de um ar-condicionado mais forte.
Tem crente que eu acho que tudo que pede a Deus é a possibilidade de chegar em casa e tomar um banho de creme rinse, isso é antigo, de condicionador, para ver se os pelos acalmam, porque ele saiu todo arrepiado, né? Gente que se Deus não mexeu, se ele não sentir, ele entende, se Deus não mexeu com seus sentidos, com as suas emoções, então Deus não esteve presente, faltou unção, faltou o quê? Alguma coisa especial. Se não se emocionou, então não veio de Deus. Deus não está aqui. Amados, por que é que nós sabemos que Deus está aqui conosco hoje? Porque nós estamos sentindo. Glória a Deus se a gente sentir. Mas nós não andamos por aquilo que sentimos. Nós sabemos que Deus está aqui. Ele prometeu que assim faria. Se 2 ou 3 estivessem reunidos com Ele, ali estaria Ele. Cristo prometeu. Nós estamos em muito mais do que 2 ou 3. Ele prometeu estar sempre conosco. Paulo escrevendo, batendo ainda nessa tecla com a igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 4, verso 18, ele diz que nós não somos desses, como os demais, que andam por vista, por aquilo que é passageiro, por emoções, pelas sensações. Ele diz, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque tudo aquilo que se vê é passageiro, mas o que não vemos é eterno. E eterno é a graça de Deus na nossa vida. O sinal de Deus, queridos, ainda continua sendo a cruz, que é escândalo para o religioso, mas é poder de Deus. E como é que pensa a religião, queridos? Mata-se o pecador para salvar quem? O santo. E aí a cruz de Cristo vem e expõe outra verdade. Loucura. Mata-se o santo para que o pecador viva. Ou não foi isso que ele fez conosco? Ou não é este o grande sinal da cruz? Na sabedoria de Deus, o que vale é o sacrifício dele. Mas isso é loucura para o gentio. É loucura para os do mundo. O carnal. Mas é sabedoria de Deus. Para o religioso, queridos, a cruz sempre vai ser insuficiente. É ou não é? Batizar não pode ser com a água da Sabesp. Tem que ser no Rio Jordão, é ou não é? Oração tem que ser com óleo. Óleo qualquer, não, queridos, óleo de Israel. Oração, não, tem que ser no monte. Ou tem que ser de madrugada, porque a fila está melhor, está menos extensa, Deus vai ouvir mais. E dá-lhe mandingas, e dá-lhe campanhas, e dá-lhe ofertas gordas, para quê? Para mover a Deus. Mas para o gentio, que não é religioso, a cruz é demasiada. Se para um é insuficiente, para o outro é muita coisa. O cara está se perdendo, está falido, e você vem e prega para ele o evangelho. Reparta. Como? Doe. Que isso? Ampare. O cara foi traído, e vem o evangelho e diz o quê? Perdoa. Anda a segunda milha. E uma terceira. Alguém vem pleitear a sua roupa, dá tudo, querido. Dá tudo. Percebem? Morrer? Que isso? Pelo amor de Deus, eu vim aqui para ser feliz. Deus me fez para ser feliz. Ou não é isso? O cara é confrontado com a mensagem do evangelho que diz para amar, para perdoar, e ele posta no Facebook: afaste-se das pessoas negativas. Já ouviram isso em algum lugar? Não perca tempo com gente problemática. Desafasta das pessoas pequenas. O povo até xinga, né, um ao outro de pobre de espírito. E Jesus disse que essa é a grande bem-aventurança. Ser pobre de espírito, porque é deles o reino dos céus. Queridos, e porque não há lógica na pregação, o segundo ponto desse trecho da carta de Paulo diz que a mensagem da cruz joga todos os holofotes para Deus.
E Ele usa quem Ele quer, do jeito que quer, quando quer. Isso não tem a ver com a capacidade de quem foi chamado, nem do que ele possui, nem do que ele é capaz de empreender, fazer, realizar, mas do poder de Deus agir em si. Verso 26, nós entendemos que não havia muitos nobres naquela igreja, daí talvez tivéssemos gente desprezando umas às outras. Pastor, esse aqui não tem nada para oferecer. Quem aqui nunca viu alguém assim, com um pouquinho mais de posses e no meio das nossas igrejas, sentarem nos melhores lugares? Isso já existia na época de Paulo. Paulo afirma nos versos 27 e 28, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Não há gente pequena no nosso meio que não possa fazer coisas grandes na mão de Deus. Não há gente pobre o suficiente que não possa amparar, repartir com quem quer que seja. Não há gente tímida, não há gente simples, não há gente desprovida de recursos ou de talentos que Deus não possa usar e humilhar aquelas que acham que são e que têm muita coisa. E para que tudo isso, queridos? Para que nós não anulemos a glória que é devida a Deus. Esta é a lógica que estava por trás de 300 homenzinhos de Gideão, que puseram para correr os midianitas, que eram milhares. Essa é a lógica esquisita que havia num pequeno pastorzinho de ovelhas, que nunca fora treinado para batalha alguma, que só foi para o campo de batalha para levar uns queijos. Eu acho que Davi era mineiro, sem dúvida nenhuma. Foi lá, podem ler na palavra de Deus, Davi foi lá, chega para levar uns queijos para os irmãos. Pãozinho de queijo devia ter também, mas a Bíblia não registra. E de repente ele dá um coro num gigante, guerreiro, o maior dos filisteus. Para que tudo isso, queridos? Para mostrar que a glória é sempre de Deus. Para que ninguém diga, o meu braço forte me livrou. Para que ninguém venha dizer, pastor, eu se fiz por mim mesmo. Queridos, isso tem a ver com o próximo ponto. Paulo reafirma isso. A glória é sempre de Deus. Por isso, aquele que se gloria tem de se gloriar no Senhor. Versos 30 e 31 diz isso. A obra de Deus não tem paralelo na religião ou nem encontra guarida no esforço humano, para que a excelência, a glória seja sempre de Deus. Paulo bate nessa tecla, nada acontece por nossa capacidade, mas por graça divina. Não tem a ver com mérito, tem a ver com Deus ser conosco, ser com cada um, com graça. Ouviram isso? Tem muito profeta, muito apóstolo, muito artista gospel, muita gente que se acha precisando ouvir isso. A glória realmente pertence a Deus. Por isso entendemos pelas Escrituras que ninguém consegue tirar a glória de Deus. Ele liberalmente reparte com quem quer, mas ninguém consegue tirar a glória de Deus. Por isso, Jeremias 9, 23, 24 diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque é destas coisas que me agrado, diz o Senhor. Queridos, Paulo chegou a confessar que era lembrado o tempo inteiro de que ele era nada por um espinho na carne que o incomodava. Para que ele não se ensoberbecesse e pensasse mais a respeito de si mesmo do que ele realmente era.
E ele diz lá até um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para me colocar no meu lugar. Como uma bandinha de rock, depois mais tarde vem dizer, um tapa bem na cara colocou no seu lugar. Queridos, hoje há homens e mulheres que lutam nas igrejas para esconder os seus pés de barro. Maquiam seus espinhos na carne para que imaginemos que elas são mais do que são. Ou que o que fazem, ou realizam, o fazem por sua própria capacidade e força. Escondem-se no seu esmero, no seu esforço, não para manifestar a glória de Deus, mas para serem vistos. Nem Cristo agiu dessa forma. Em Filipenses 2, de 5 a 8, Paulo nos lembra, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, tomou forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e foi obediente até a morte. E no verso 9 ele diz, por isso Deus o exaltou soberanamente. Queridos, nós podemos nos esvaziar de nós mesmos e entender, queridos, que Deus é quem faz a obra. É Ele quem faz a obra. É Ele quem faz todas as coisas. Quais as lições que podemos tirar, queridos, desse trecho? Os sinais são apenas sinais para quem sabe ler. E a sabedoria de Deus é loucura, então não espere coerência humana. Não precisamos pedir para Deus mais nenhum milagre além daquele que Ele tem feito todos os dias como consequência da cruz de Cristo e dos seus efeitos em nós e na nossa vida. Segundo, nós vivemos por essa cruz, pelos seus efeitos, por aquilo que os olhos não veem, na loucura das coisas que não fazem sentido aos olhos do mundo. Nós falamos aqui agora há pouco, o Zé fez referência ao nosso envio do casal Léo e Vivi lá para a Ásia. Gente, que estupidez, que coisa maluca é essa? Os caras falam português mais ou menos, vão ter que aprender uma nova língua. Vocês já viram língua de bangladeshiano, é assim que se fala, sei lá, né? Ou é uma língua hindu. Aprender um novo alfabeto, conviver numa outra cultura, para quê, queridos? Sabê-la eu, mas Deus está atrás disso. Deus está atrás disso. Deus é muito capaz de enviar esse casal tão amado, que faz tanta falta para a gente, vai fazer falta para a gente. Manda lá para a Ásia e manda um asiático para pregar para o vizinho deles. E aí? Quem vai dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer? Em último, queridos, a glória é sempre de Deus, porque não importa o tamanho do instrumento, o poder é sempre de Deus. Nós não fomos capacitados para um projeto nosso, assim como Cristo não é, em definitivo, o supremo fiador dos nossos projetos particulares de sucesso. Nós somos capacitados para revelar quem Deus é para essa sociedade enferma e carente da graça de Deus. Se formos para nos gloriar, então gloriemo-nos em conhecê-lo como Ele é de fato. E o seu sacrifício, conhecê-lo, e a extensão dele. Sabe o que é que Paulo afirma no final desse capítulo, queridos? Ele diz lá, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria. É direção para nós e para os outros. Para a nossa casa, para os nossos filhos, como para os nossos vizinhos, os nossos companheiros, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. E também justiça, equilíbrio, equidade. Nas nossas relações e naquilo que nós edificamos. E também Paulo diz que ele é santificação, que é o caminho do crente.
o caráter de Cristo em nós, e mais, e redenção, resgate dessa sociedade doente, enferma, e mais, essa cultura contrária a Deus que não privilegia a vida, distorção na economia, no cuidado com a natureza. Isso tudo significa responsabilidade para cada um de nós. Como é que nós nos vemos, queridos? Nos vemos segundo a carne ou segundo Cristo e segundo a cruz de Cristo e o seu efeito na nossa vida? O que é que nós ainda esperamos para poder servir a Deus e manifestar a sua graça nessa cidade que nos vê atentamente? Essa cidade que nós vemos à nossa volta, essa cultura. Nós já fomos santificados em Cristo e também chamados para sermos santos, isto é, consagrados para Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Hoje é um dia de consagração, queridos. Um dia de consagração da nossa vida. Fomos chamados por Deus, vocacionados por Deus. Então não espere coerência com as coisas que Deus pode propor a nós, segundo a nossa lógica humana, segundo o pensamento humano. Ninguém aqui precisa ganhar na loteria para começar a abençoar com as suas posses. Ninguém aqui tampouco precisa passar por uma universidade para de repente apontar caminhos para gente desesperada à nossa volta. A glória é sempre de Deus. Deus age muitas das vezes na nossa fraqueza, segundo Paulo nos lembrou aqui, para envergonhar as grandes, as pessoas de poder, as pessoas de posse. Deus quer agir no nosso meio, queridos, segundo um propósito que é dele, para trazer frutos, frutos que permaneçam, não que nos satisfazem os sentidos, mas que modificam, que transformam, que resgatem realmente essa sociedade enferma. Que o Senhor nos abençoe, amados. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, bendizemos o Teu nome, pelo dom da cruz, o presente que o Senhor nos trouxe. Porque, ó Deus, no meio desse mundo mau, dessa sociedade enferma, podemos, Senhor, ser a cara, o perfume de Cristo Jesus no meio dela. Pai, em nome de Cristo Jesus, fortalece os meus irmãos aqui nessa manhã, com essa lembrança, ó Deus, de que não precisamos esperar condição alguma para sermos usados por Ti. Tira de nós, ó Deus, qualquer vaidade, qualquer sombra, ó Deus, de orgulho próprio, de imaginar, ó Deus bendito, que temos em nós, por nós mesmos, alguma coisa para Te oferecer, que não tenha vindo de Ti, das Tuas mãos, e com elas, ó Deus bendito, abençoar. Em nome de Cristo Jesus, faz que saiamos daqui, olhando para a nossa segunda-feira, tendo essa maldição quebrada, o de temermos e de falarmos mal daquele dia da semana que simboliza, Senhor amado, uma caminhada de glória em que podemos servir, não porque queremos alguma coisa, Senhor, do mundo, mas queremos repartir aquilo que o Senhor tem dado a nós abundantemente, que é a Tua graça. Graça que veio da cruz de Cristo, graça conquistada pelo Teu Filho. Em nome de Cristo Jesus, usa-nos, ó Deus, tudo que temos, tudo que somos, ainda que nós pensemos ser isso pouco, mesmo que isso pareça loucura para as pessoas que nos assistem, mas que ao olhar para nós, ó Deus, possam ver esperança, em nome de Cristo. Enche-nos, ó Deus, de alegria por pertencermos a Ti. Se for para nos gloriarmos,
que nos gloriemos, ó Deus, no fato de o Senhor nos ter amado com grande amor. Ó Deus, de ter prometido nos conduzir em triunfo por meio de Jesus Cristo. Não segundo o mundo, ó Deus, chama de triunfo. Mas, ó Deus, faze de nós gente próspera. Não que acumula, não que amontoa, mas próspero, ó Deus, que não enfrenta barreiras para cumprir, ó Deus, fielmente com o seu chamado e a sua vocação. Enche-nos, ó Deus bendito, de alegria no restante desse dia e leva para casa os nossos amados em paz. E que o bom perfume de Cristo seja espalhado nessa cidade, é o que pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso amado, em quem também temos todo o nosso prazer. Amém. Amém, queridos. Amém. Deus nos abençoe, queridos.